E aí, galera, tudo bom? Aqui é Gui que está falando, analista de ações, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que a gente pode investir no dólar, no ouro, e quero mostrar também a importância desses dois ativos na nossa carteira de investimentos. Vocês devem saber, existem alguns ativos que são conhecidos, né, por garantir uma certa estabilidade e uma certa proteção aos nossos investimentos. E é justamente o caso do dólar e do ouro. Eles têm uma correlação oposta à bolsa de valores, né? Ou seja, quando a bolsa cai, quando as ações passam por dificuldade, né, por momentos de turbulência, incerteza, crise e volatilidade, a cotação do dólar e do ouro ela acaba subindo, porque a procura por esses ativos aumenta. E por isso, eles são considerados o porto seguro do mercado global, tá? Inclusive, eu trouxe aqui o gráfico do Ibovespa e do dólar. Aí na parte superior, nós temos o gráfico semanal do Ibovespa, ou seja, cada candle representa uma semana. Reparem aí na correlação. O gráfico ele é de meados de 2019, então a partir lá de 2019, o Ibovespa apresentou uma clara tendência de alta, né? Apresentou uma forte arrancada e passou a formar topos e fundos cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, olha o que aconteceu com o dólar. Aí o gráfico do contrato futuro do dólar. O dólar ele permaneceu consolidado, lateralizado, andando de lado, né? Sem força para seguir alta e sem força para seguir queda, tá? E aí lá em janeiro de 2020, a bolsa registrou, né, o que era naquela época a máxima histórica, em 119.600, e na sequência a gente teve a crise de coronavírus, que derrubou as bolsas globais, tá certo? E olha que interessante, olha o que aconteceu com o dólar nesse mesmo período. O dólar teve uma forte alta, teve uma escalada, né? Justamente por conta da crise, né? Por conta das incertezas e da volatilidade. Tá aí o porto seguro dos investidores, tá? E aí repara, passada a crise, né, lá em meados de março, o mercado ele começou a se recuperar, retomou tendência de alta, passou a fazer topos e fundos para cima, né? E aí ao mesmo tempo, olha o que aconteceu com o dólar. O dólar inicialmente perdeu força, né, escorregou, depois que ele registrou a máxima histórica, lá na região de R$6, e na sequência ficou lateralizado, né? Não continuou a escalada e também não retomou queda, né? Não voltou para aqueles níveis pré-pandemia, tá certo? E aí na sequência a gente parte para o gráfico do ouro, né? Mesma situação. A partir de meados de 2019, uma forte alta no Ibovespa, né, no mercado de ações brasileiro. E assim como o dólar, olha o ouro lá, congestionado, né? Aqui, ó, ficou congestionado aqui, depois teve uma leve alta, ficou congestionado mais uma vez, respeitando aí os limites do retângulo, até que na crise de coronavírus, né, o ouro teve uma arrancada, né, assim como o dólar. E também registrou sua máxima histórica aqui, tá? Se não me engano, em cerca de R$370 a grama do ouro. E aí, com a recuperação do mercado, né, de ações, o ouro ele voltou a ficar consolidado, ele voltou a andar de lado, tá? Então fica claro aí pra gente a correlação oposta, né, entre dólar e ouro e a bolsa de valores, tá? E então a gente parte para o dólar. O dólar, ele é a moeda da principal economia do mundo, né, os Estados Unidos. E por isso, essa moeda tem uma força enorme, né, uma força internacional muito grande. Inclusive, tem muitos países que têm suas reservas financeiras no dólar, tá certo? E eu trouxe aqui 5 formas para a gente investir nele. Inicialmente, é o papel moeda, né, é o dinheiro propriamente dito. É o dólar em espécie. Um detalhe importante é que nesse caso a gente não tem um investimento propriamente dito, tá?
no final das contas, a gente está fazendo uma compra, né? A gente está comprando o dólar. E geralmente a gente acaba pagando um valor muito mais alto por ele, porque é levado em conta a cotação do dólar de turismo, né? Sem contar as taxas que existem nesse tipo de operação. Então, não é a forma que eu recomendo, tá, pessoal? E aí, na sequência, a gente tem o mercado futuro. Aqui nesse caso, a gente não está comprando dólar propriamente dito. A gente está comprando um derivativo, né, que é negociado na bolsa, que tem lastro no dólar, tá? Nesse caso, são os contratos futuros do dólar. Atualmente, a gente está negociando o WDO-H21, tá? Que vai vencer no primeiro dia do mês seguinte, tá? De março, no caso, né? Mas reparem, o contrato futuro ele é bastante complexo e ele tem um risco significativo, tá? E é por isso que também não é recomendado para aqueles investidores que têm visão de longo prazo e que querem proteger e equilibrar a carteira de investimentos. O contrato futuro ele vai ser utilizado pelos investidores de curto prazo que estão fazendo especulação, né? Que querem surfar um movimento específico no preço, uma impulsão de alta, uma correção, né? Enfim, uma tendência. Então, essa vai ser a finalidade dos contratos futuros. Também não vai ser nosso caso aqui, tá? E na sequência a gente tem os fundos cambiais. Essa é uma opção que eu gosto muito, porque ela é muito prática e ela é muito acessível. A gente não tem que lidar com a complexidade do mercado futuro e a gente consegue investir no dólar com valores pequenos, né? A gente não precisa ter uma grana muito relevante para fazer isso, tá? E além disso, quem vai cuidar dessa aplicação é um gestor, é um profissional, né, devidamente qualificado. E esses fundos de investimentos, eles vão, então, seguir a evolução do dólar, tá? E a única coisa que nós temos que checar aqui é a taxa de administração que acaba ocorrendo nos fundos de investimentos e o prazo para resgate, né? Existem fundos que têm um prazo para resgate muito longo e aí acaba não sendo tão interessante para a gente, tá? O ideal é que esse prazo seja mais curto, para a gente poder resgatar com agilidade, tá? Sempre que a gente precisar. E aí na sequência nós temos as ações. Tá aqui uma sacada que nem todo mundo percebe e que eu particularmente adoro. Olha que legal. Você já parou para pensar? Quando a gente compra ações, né, lá dos Estados Unidos, por exemplo, a gente acaba se expondo ao dólar indiretamente. Imagine aí uma ação da Apple, né? Imagine que ao longo do tempo ela não oscilou, tá? O preço dela se manteve. Mas imagine que a cotação do dólar aumentou em relação ao real. Você percebe que você teve um ganho? Você comprou ela, não sei, talvez $25, né? O dólar valia 5, hoje o dólar vale 5,50. Então, se você vender pelos mesmos $25, você vai ter um ganho, tá? E olha que legal, além de você se expor ao dólar, você pode se tornar sócio de uma empresa muito maneira, tipo Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, né, e por aí vai, e ainda receber dividendos, tá? Então tá aí uma opção que eu gosto muito. Fica a dica aí para vocês. E aí um outro ponto interessante é que a gente também consegue se expor ao dólar através de ações nacionais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. É o caso das exportadoras, que tem a receita atrelada à moeda, tá? Aí nós temos a Vale, nós temos a Suzano, a Klabin, que são exportadoras de celulose. Então, fica essa dica aí para vocês também, tá? E aí, por último, a gente tem os fundos multimercados. Esses fundos eles são conhecidos pela versatilidade. Eles podem investir em diversos tipos de ativos, tanto da renda fixa quanto da renda variável. E existem alguns fundos que aplicam, né, os recursos em ativos atrelados ao dólar, seja a própria moeda, seja ações internacionais. Então, vale a pena manter eles no radar também, tá? Considerar essa opção. E aí, mais uma vez, ficar atento à taxa de administração e ao prazo para resgate, tá?
E então, finalmente a gente parte para o ouro. O ouro, galera, é o metal mais precioso e mais escasso do mundo. E é por isso que ele também é considerado um porto seguro, tá? Já que ele tem a demanda e o preço e a escassez garantidos, né? E repara, ao contrário do dólar, ele não depende, né, de decisões econômicas dos Estados Unidos, ele não depende da impressão do papel moeda propriamente dito, e ele não se valoriza ou desvaloriza em relação a outras moedas. E por esses motivos, para muitos investidores, ele é considerado ainda mais estável, tá? Isso é muito legal. E muitos países também têm suas reservas no ouro, tá? E nesse caso, né, a gente pode investir através do ouro físico, né, das barras físicas, mas está aí uma operação extremamente burocrática. Você só consegue comprar através de instituições autorizadas pelo Banco Central. E tem um outro problema grave aí, né, a segurança. Onde é que você vai guardar essas barras? Vai guardar debaixo do colchão? Não tem jeito, né? E aí, na sequência, nós temos as joias. E aí, mesma coisa, né? O mesmo caso do ouro físico. Aí rola o problema da segurança, né? E da liquidez. Não é tão fácil você se desfazer de uma joia, assim como também não é fácil você vender uma barra de ouro, né? Difícil achar um comprador, né? Mas tem uma sacada na joia aí, hein? Fica a dica aí para os noivos, para os maridão. Olha só, você pode muito bem dar uma joia para sua esposa, para sua noiva, e ao mesmo tempo tá fazendo um investimento, né? Tá fortalecendo o patrimônio da família. Então fica a dica, né? Alegrar a digníssima e ainda fortalecer o patrimônio da família para os herdeiros usufruírem dessas joias aí. E aí, dando sequência, nós temos o mercado futuro. O mercado futuro, como eu disse, muito complexo, riscos relevantes. E o detalhe importante aqui no ouro é que os contratos futuros do ouro, o OZ1D e o OZ2D, eles são muito caros. Para vocês terem uma ideia, o contrato futuro OZ1D, ele equivale a 250 gramas de ouro. A grama de ouro hoje está em torno de R$300. Então, repare, esse contrato futuro vale 75 mil pratas. Muito caro, pouco acessível, né? Já o OZ2D é o contrato de 10 gramas. E aí nós estamos falando num valor de R$3.000. Isso também pode ser muita grana para alguns investidores, né? Principalmente para aqueles que estão começando a jornada aí rumo à liberdade financeira. Então, existe esse problema da acessibilidade, tá? E aí, por último, o que eu gosto mais aqui no ouro, que inclusive é o que eu recomendo para vocês, são os fundos cambiais, né? Os fundos de investimentos que replicam a evolução do ouro. E aí, mais uma vez, né, você tem uma praticidade enorme, você tem uma acessibilidade enorme, já que você consegue investir aqui em fundos a partir de R$500, tá? E aí você também vai contar com a gestão de um profissional qualificado, né? E aí fica aquela observação, tá? Como o dólar, checar a taxa de administração, o prazo para resgate e a instituição que vai fazer essa custódia, né? Que vai cuidar desse dinheiro para você. Tem que ser uma instituição confiável, tá certo? E aí, pessoal, a gente chega ao fim. Só ressaltando aqui, né, o ouro e o dólar, eles são recomendados para investidores de longo prazo, tá, pessoal? Que querem diversificar a carteira e buscar proteção e estabilidade, principalmente nos períodos de crise global, tá? E aí, só ressaltando, apesar dessa estabilidade, é claro que existem riscos, né? Isso é inevitável. O ouro, a cotação do ouro e do dólar, ela oscila ao redor de todo o mundo, tá? E aí é importante a gente estar ligado no mercado, né? Conhecer o mercado. É importante a gente estar antenado no noticiário para tentar sacar, entender, né? Para onde vai essa cotação e tentar identificar o melhor momento para essa compra, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem, que vai ser um prazer ajudar. Um forte abraço aí, tudo de bom.